Bem-vindos ao podcast Produção em Áudio. Eu sou a Mariana. E eu sou a Júlia. E o assunto de hoje é a estrutura e funcionamento das filmadoras. Então temos hoje a honra de receber os nossos queridos e renomados produtores Alessandra, Maiara, César e Renata. Sejam bem-vindos! Obrigada! Para começar, eu queria saber um pouco mais sobre as partes das filmadoras. Bom, as filmadoras elas têm várias partes, né? Mas todas elas trabalham juntas para capturar os momentos incríveis. Vou falar para vocês de 3 principais partes aqui: das lentes, do sensor de imagem e do processador de imagem. As lentes, elas controlam a entrada da luz e focalizam a cena. O sensor de imagem, ele converte a luz em sinais elétricos. E o processador de imagem ajusta a exposição, o balanço de branco e as outras configurações da câmera. Ah, muito legal. Entendi. Mas então, e a filmadora? Onde que ela armazena o vídeo? Olha só, a filmadora pode armazenar em diferentes tipos de mídia, como cartão de memória, discos rígidos ou fitas. Interessante. Bom. E todas as câmeras, elas têm um estabilizador de imagem? Não, nem todos esses modelos têm esse estabilizador embutido. Por exemplo, a filmadora que eu trabalho nas minhas produções, que é aquela 4K HCX2000 da Panasonic, ela tem essa estabilização de imagem da ótica e da objetiva. A estabilização de imagem eletrônica, ela deleta e corrige essas vibrações da câmera, tornando aí um vídeo mais suave e tal. Mas quando nós estamos com uma câmera que não tem esse estabilizador, é necessário estar levando uma parte. Entendeu? Aliás, Renata, outro dia eu tive o prazer de ver você trabalhando e eu vi que você sempre fica olhando no visor e usa o microfone. Então eu queria saber, qual que é a vantagem da câmera ter o visor? Júlia, funciona assim, ó, na tela a gente consegue ajustar as configurações e eu gosto muito de usar o microfone, o áudio de ambiente, o som, a qualidade fica muito melhor. Que legal! Muito bom. E essas câmeras, vocês têm que ficar ajustando a configuração dela o tempo todo ou é automático? Nem sempre, a gente pode configurar manualmente ou deixar no automático. Entendi. Mas as filmadoras, uma pergunta que eu tinha ficado aqui na minha cabeça, elas podem transmitir ao vivo pela internet ou não? Permite transmitir arquivo para computador, dispositivo móvel, a gente consegue uma infinidade de coisas. Até mesmo transmitir ao vivo pela internet. E agora uma dúvida que muitas pessoas querem saber: quanto tempo dura as baterias? Tem que levar várias, uma ou duas da conta? Bateria é complicado em relação à câmera, pessoal. Geralmente a gente usa uma, duas, até 3, para não ter problemas na hora da gravação, né? Se levar aquele susto, aquela surpresa, não é legal. Pode interromper. Então, estamos lá sempre com as reservas do lado. É verdade, é bom garantir, né? Bom garantir. Mas antigamente, como será que eram capturadas as imagens? Elas tinham alguma diferença do tipo de captura dos dias de hoje? Antigamente, as filmadoras usavam película de filme para gravar as imagens. Resultavam uma qualidade limitada e os custos eram muito mais altos na produção. Hoje, na era digital, as filmadoras usam sensores de imagem. Esses sensores oferecem uma maior resolução, faixa dinâmica e capacidade de capturar as cores. Mas você consegue me dizer também qual que seria a diferença dos controles e os recursos que as filmadoras antigas têm para as de hoje em dia? Olha, as filmadoras antigas eram muito mais limitadas e básicas. Já hoje em dia, a gente consegue filmar com controle muito mais avançado, com abertura de câmera, velocidade e estabilização, junto com um foco automático avançado. E também qual que seria a diferença do armazenamento e da edição de antigamente para hoje, já que a gente está falando sobre esse assunto, né? Exato. Antigamente, as filmadoras usavam fitas magnéticas ou cartuchos de edição. Hoje, com o armazenamento digital em cartões de memórias de filme, que exigem um processamento adicional para visualização ou disco rígido, além do acesso de vários programas de edição poderosos, a produção de edição de vídeo se tornaram muito mais acessíveis e eficientes nos tempos de hoje. E antigamente, as filmadoras elas eram bem grandes e pesadas, né? Como que vocês faziam para segurar elas?
Realmente, algumas eram bem pesadas. Tem que usar aqueles tripés bem robustos mesmo, sabe? Mas hoje em dia, elas são compactas, né? E tem uma estabilidade muito melhor, permitindo aí que as filmagens fiquem mais nítidas, né? E sem tremores. Ah, sim. E comparado a isso, a qualidade de imagem hoje ela é melhor? Sim, hoje nós temos filmagens em 4K, até mesmo em 8K já. Caros ouvintes, até aqui a gente pode perceber uma evolução na forma como as pessoas capturam e compartilham momentos importantes e lindos em suas vidas, pois a filmagem ela se tornou mais acessível e de alta qualidade como nunca. Eu também acabei percebendo que todos vocês utilizam diferentes tipos de câmeras para diferentes trabalhos. Então eu gostaria de saber um pouquinho sobre quais que são os tipos de câmeras que cada um de vocês utilizam. Hoje em dia, a que eu mais estou usando é a cinematográfica. Ela é especialmente assim projetada para oferecer uma característica melhor de alta resolução. O formato de gravação dela é mais robusto. Então, assim, diferentemente das outras, eu tenho trabalhado mais com esse tipo de câmera digital aí. E você, Alessandra, qual é a câmera que você mais usa e o porquê e as qualidades dela? Bom, eu prefiro a câmera DSLR, porque ela é compacta. Além dela ser compacta, ela tem uma alta resolução e eu posso trabalhar sozinha também, fazendo eventos. Por exemplo, se eu quiser fazer um evento de aniversário e quiser fotografar e filmar, eu posso trabalhar sozinha. A minha, inclusive, é a Canon 6D. Muito bom, 2 em 1, né? Pois é. Tem mais alguém que tem alguma câmera assim que utilize mais? Eu costumo usar a câmera de grande formato, porque ela me dá imagens com definição e qualidade cinematográfica. Normalmente, eu costumo usar a Red Monstro. Agora me fala, qual que é a câmera preferida para as produções de grande orçamento e alto padrão de qualidade fotográfica e qual a mais comum em produções independentes? Bom, nas produções de grande orçamento, eu uso as câmeras digitais cinematográficas. E para fazer videoclipe, produção independente, documentário, eu uso as câmeras DSLR. E essas câmeras DSLR, mesmo elas sendo de baixo custo, elas são capazes de gravar em 4K? Já lançaram a DCLR que grava em 4K, permite aí nós capturarmos aí os detalhes mais nítidos e cores vibrantes. Hoje em dia a Canon também, a Nikon, a Sony, Panasonic, todas já estão fazendo essa gravação aí em 4K. Como que é o sensor de imagem das filmadoras e o das câmeras DSLR? Nas filmadoras, os sensores são menores, então a capacidade de campo é maior e a gente pode capturar cenas com mais detalhes em foco. Já nas câmeras DSLR, os sensores eles são maiores, então eles permitem você ter uma qualidade melhor de imagem, só que em condições também de pouca luz, né? E a profundidade de campo dela é mais rasa, então as imagens ficam com o fundo desfocado. Mas essas filmadoras e essas câmeras DSLR, elas foram projetadas para as filmagens mais prolongadas? Entre elas existem duas diferenças. As filmadoras foram feitas especialmente para filmagens mais longas, com controle e estabilidade suave. Já a câmera DSLR foram projetadas especialmente para fotografia, por ser mais fácil e ergonômica. O formato de gravação das filmadoras e das DSLR são o mesmo? Olha, as filmadoras de hoje têm vários formatos de gravação, taxas de quadro, configurações de áudio. Já a câmera DSLR, apesar de oferecerem gravações de alta qualidade e resolução em 4K, ela tem uma limitação de gravação contínua e controle de áudio. E como que funcionaria esse autofoco nas filmadoras e nessas câmeras DSLR? O autofoco, ele é contínuo, né? E aí a gente consegue aí capturar uns movimentos mais rápidos, geralmente nas mudanças de cena. Então eu consigo com a DCRL, apesar de ter um sistema de autofoco numa fase mais rápida e precisa, eu consigo oferecer um desempenho consistente durante a minha filmagem, porque algumas câmeras mais recentes, elas estão equipadas com outro autofoco. Aí para aprimorar o vídeo, acho que a DCRL tem feito isso com mais ênfase, assim. Sinto uma qualidade melhor de imagem. Então, pessoal, hoje a gente viu que tanto as filmadoras quanto as câmeras DSLR têm suas vantagens e são adequadas para diferentes tipos de produção de vídeo.
As filmadoras são ideais para filmagens especializadas em vídeo, enquanto as câmeras DSLR podem ser uma escolha versátil para quem deseja combinar fotografia e vídeo em um único dispositivo. Bom, espero que tenham gostado. Uma boa noite e até o próximo podcast. Uhul!